Da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Depois de ter tido uma infância conturbada, um ator alcançou o estrelato nos anos 90. Ele fez diversos filmes que marcaram toda uma geração e conquistou prêmios importantes ao longo do tempo. Mas o que ninguém sabia era que esse astro guardava segredos. Segredos que afetaram a vida de diversos homens. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E o episódio de hoje é sobre Kevin Spacey. Kevin Spacey Fowler nasceu em 26 de julho de 59 na cidade de South Orange, em Nova Jersey. Ele era filho da Kathleen Ann, que era uma secretária, e o Thomas Geoffrey Fowler, que era redator técnico e consultor de dados. Kevin era o caçula de 3 filhos. Ele tinha uma irmã mais velha chamada Julie e um irmão mais velho chamado Randall, que mais tarde adotou o nome de Randy. A família se mudava com bastante frequência por conta do trabalho do pai, do Thomas, e isso acabou resultando em uma infância mais instável, assim, para eles. Eles viveram em diversas cidades e em 63 se estabeleceram na Califórnia, que ficava na outra costa dos Estados Unidos e bem longe de onde o Kevin tinha nascido. E o Kevin dava uma causada, assim, em casa. Teve até um incidente em que ele botou fogo na casa da árvore, da irmã dele. E depois disso, o Thomas, que era um pai bem rígido, mandou ele para uma escola militar. Mas o Kevin acabou não ficando muito tempo lá, porque ele simplesmente jogou um pneu em um colega e depois disso foi convidado a se retirar. O Thomas era uma figura abusiva e autoritária, né, segundo os filhos, e isso criava um ambiente doméstico bem tenso e muitas vezes traumático. Especialmente pro Randy, que era o mais velho e cuidava dos outros irmãos. E já o Kevin, ele não percebia muito isso. Talvez por ser caçula, por ainda não entender tudo que rolava. Mas o Randy falava que era bem complicado pra ele. E ele também já contou que o pai dele era simpatizante do nazismo, tinha uma suástica pendurada na parede do escritório. Então, assim, sei lá, bizarro, sabe? Tipo, e não parava por aí. O Thomas também abusava física e mentalmente do Randy. Ele batia no filho, era muito rígido. E aí, quando o Randy chegou mais ou menos ali nos 13, 14 anos, ele começou a ser abusado sexualmente pelo pai dele. E esse relato, né, gente, que é, enfim, muito forte, né, muito pesado, ele tá lá no documentário Spacey Unmasked, disponível na Max. E aí, esse documentário foi uma das nossas fontes pro episódio. O Randy disse que essa violência marcou muito a vida dele e que na primeira vez ele começou a gritar pro pai dele parar, até que a mãe apareceu batendo na porta do quarto perguntando o que estava rolando. Mas o Thomas falou para ele ficar quieto e depois de uns minutos em silêncio, a mãe acabou saindo de perto da porta e foi para outro cômodo. Com as mudanças de casa ao longo dos anos, os irmãos tinham dificuldade para criar amizades na escola. Então era uma rotina meio solitária para eles e para a irmã. O Randy disse que aquela dinâmica toda durou por uns anos, mas que em 75 ele decidiu que ele ia embora daquela casa. Só que ele se sentiu culpado porque ele ia estar deixando o Kevin para trás, né, com aquele pai ali totalmente disfuncional, tudo errado. E o Kevin tinha uns 16 anos naquela época. O Randy afirmou que ele achava que o Kevin não sofria exatamente as mesmas coisas que ele, mas isso não significava que o Kevin estava bem. E as crianças não podem entender tudo, né? Mas, segundo o Randy, o Kevin sentia que tinha algo errado ali, naquele sofrimento do irmão mais velho. O Randy disse que o Kevin tentou evitar o que estava acontecendo, como se ele estivesse se protegendo por uma bolha, assim, e que aos poucos ele foi se tornando muito inteligente. Depois de ter saído da escola militar quando criança, o Kevin começou a estudar em Chatsworth High School, na Califórnia. E a sua vida teve meio que uma virada, assim, que foi lá que ele começou a se interessar por teatro. Ele participou de várias peças, ele conheceu várias pessoas que fizeram ele ver o quanto a arte era essa forma de entrar numa bolha, de ser uma outra pessoa, mesmo que por algum tempo. Em uma dessas produções, o Kevin interpretou o capitão George Von Trapp em A Noviça Rebelde. A peça era baseada, né, no filme e tal, do mesmo nome, que é, né, um dos maiores clássicos de Hollywood. O filme é incrível, gente. Se vocês ainda não assistiram, é dos anos 60, de 1965,
Tá disponível no Disney Plus. É assim, é um dos meus filmes favoritos na vida. E essa atuação específica destacou o potencial que ele tinha no teatro e abriu algumas portas para ele. E aí, cada vez mais ele foi encontrando um refúgio na atuação. Era uma maneira também de não ficar tão focado no que acontecia em casa, né? De se conectar com algo que ajudava ele a escapar e ao mesmo tempo fazia bem pra ele. Mas também foi nessa escola que o Kevin supostamente começou a agir de um jeito bem errado com algumas pessoas, em especial homens. Você que tá ouvindo esse episódio aí, Operander, vocês já devem ter visto o que rolou com o Kevin Spacey, né? A gente segue a ordem cronológica aqui das coisas, então o que a gente vai contar aqui é o início de toda a polêmica, né, que envolve o nome do ator. Em 77, quando o Kevin ainda estudava lá na Califórnia, ele se interessou por um aluno chamado Greg. O Kevin tinha 18 anos, estava no último ano da escola e o Greg era um pouco mais novo, com 17. Os dois estavam indo para uma festa no carro do Greg, estavam sozinhos. Aí, do nada, o Kevin supostamente agarrou o pênis do Greg. Ele contou que foi um movimento sexual, foi muito agressivo e que ele se sentiu preso, né, por causa das circunstâncias ali, de estar ali no carro, de estar, né, numa situação estranha, ele não conseguia fugir. E acabou que foi isso. O Greg não denunciou o Kevin pra escola, não falou pra ninguém na época, mas ele disse que o Kevin depois implorou pra ele não contar pra ninguém o que tinha acontecido. E depois de se formar no ensino médio, o Kevin tentou ser comediante de stand-up, mas não deu muito certo. Então ele se mudou para Nova York, isso foi lá em 79, e começou a estudar na Juilliard School. E para quem não sabe, essa escola existe desde 1905 e é um dos lugares mais prestigiados para quem quer seguir na área de atuação, né, de cinema, e que também envolve muita dança e música. Com certeza vocês já ouviram. Gente, série, filme, sempre cita o nome dessa escola, porque é, tipo assim, icônica. Quem entra lá, basicamente, já virou um grande ator. Então, só pra vocês terem uma ideia de alguns nomes que passaram por lá, né? Tipo, Robin Williams, Viola Davis, só nome pequenininho, assim, ninguém importante, sabe? Adam Driver, Jessica Chastain, enfim, entre outros nomes. E aí foi lá que o Kevin começou uma especialização em drama. E ele recebeu uma formação rigorosa que ajudou ali a começar as suas habilidades de atuação. E é uma escola muito rigorosa, né? Então não é todo mundo que consegue finalizar os estudos lá. Ela é conhecida por ter um treinamento intensivo e pela ênfase nas técnicas clássicas do cinema. E aí deu uma base sólida para ele. Enquanto estava na Juilliard, ele participou de várias produções teatrais e os colegas, os professores, viam o Kevin como muito talentoso, né? Um estudante muito dedicado. Um dos seus professores de atuação lá disse: ele sempre teve uma presença cênica magnética e uma habilidade incrível de se transformar em diferentes personagens. Mas o Kevin ficou na Juilliard só por 2 anos. Ele saiu em 81, aos 22 anos, e ele não completou o curso. Eu não sabia dessa informação, descobri por causa desse episódio. Eu não imaginava. Mas é claro, né, gente, que não é por causa disso que ele não seria um grande ator, né? O tempo que ele passou lá foi crucial para o seu desenvolvimento e ele foi brilhar, né? Ele continuou morando em Nova York e de cara foi tentar papéis em produções de teatro, né? E ele conseguiu entrar ali naquele meio artístico, né? Ele estava começando, ele queria aprender, conhecer mais gente, fazer networking. Até que ele conheceu um cara chamado Andy Holtzman, que trabalhava num festival de teatro na época. O Andy tinha 27 anos e era gay. E no belo dia, ele estava trabalhando no escritório, tudo normal, o Andy, né, no caso. Até que o Kevin entrou lá no escritório e ele fez algo muito bizarro. O Kevin simplesmente entrou na sala onde o Andy estava, sozinho, fechou a porta e foi pra cima dele. E, tipo, ele se jogou em cima do Andy e ficou se esfregando no corpo dele. E aí o Andy começou a ir deitando pra trás, assim, na mesa, o Kevin por cima, tocando no seu corpo. E aquilo tudo em silêncio, sem nenhuma palavra. O Andy ficou muito chocado, até que ele conseguiu empurrar o Kevin e gritar. Depois disso, o Kevin ficou bravo e saiu da sala sem dizer nenhuma palavra. E isso assustou muito o Andy, né, gente? Ele disse que, imagina, uma coisa do nada, assim, você não espera. Enfim, já ia falar mais sobre isso, mas é
muitas vezes a gente não sabe como reagir, né, em momentos assim. Principalmente quando você já tem ali uma relação com pessoas, tá conhecendo, e aí vai fazer uma peça juntos, enfim, tá construindo ali uma relação, você fica meio assustado, você não sabe muito bem como reagir. E uma das coisas que o Indy disse que mais chocou ele foi o olhar, foi a expressão no rosto do Kevin enquanto ele fazia isso, que ele tinha uma cara raivosa, sabe, que ele estava com ódio, assim. Bom, a estreia do Kevin na Broadway, lá de Nova York, né, foi em 82, na peça Ghosts. Nessa obra, ele atuou ao lado da atriz norueguesa Liv Ullmann, simplesmente uma das musas do diretor famosíssimo Ingmar Bergman, que ele é super cult, assim, famoso. E naquela época a Liv já era uma super estrela, assim, então era muito bom pro Kevin, né, trabalhar com ela, ter no currículo ali que ele trabalhou com ela. E por mais que o papel dele tivesse sido pequeno, a crítica já notou ali a atuação dele. Nos anos seguintes, o Kevin continuou a construir essa reputação lá no Teatro de Nova York. Foi em 86, na produção Long Day's Journey into Night, que ele conseguiu ter um grande avanço. Ele atuou do lado do Jack Lemmon, que é uma lenda, gente. Pra quem não sabe, ele tinha feito clássicos no cinema como Quanto Mais Quente Melhor, com a Marilyn Monroe, no fim dos anos 50, que esse filme é tudo pra mim. Esse Eu filme é muito amo. bom. Some Like It Hot, em inglês. Eu acho que tava na Netflix, se não me engano. E assim, gente, é isso. Jack Lemmon é tudo e eles até viraram amigos depois da peça. O Kevin se inspirava nele porque o Jack já tinha ganhado o Oscar, ele era já um artista completo, ele ia da comédia ao drama, né? Então ele se inspirava muito nisso. E o Jack uma vez comentou sobre o Kevin que desde o início ele viu nele um ator de grande profundidade e versatilidade, e que o Kevin tinha uma capacidade rara de se entregar completamente a cada papel que interpretava. Assim, profissionalmente, o Kevin era super elogiado, como a gente tá, né, cansado de saber. Mas por trás dos palcos, a coisa era outra. Na produção dessa peça, tinha uma mulher na equipe chamada Kate Edwards. Ela tinha 17 anos e era assistente. E numa noite, o Kevin, que, né, nessa época já tinha 27 anos, chamou ela para uma festa. Só que quando ela chegou na casa dele, não tinha ninguém. Eles começaram a se beijar, mas depois ela deu uma desculpa para ir embora, porque ela não estava se sentindo confortável, não queria transar. E ela foi embora, sem que nada acontecesse, só que ela disse que depois dessa noite, o Kevin ignorou ela por completo. Ela começou a se sentir deprimida e até saiu da produção da peça por conta disso, porque ela estava se sentindo bem envergonhada. Enquanto isso, o Kevin continuava trabalhando normalmente, e uma coisa que as pessoas viam é que ele era muito na dele, assim, ele não falava muito da vida pessoal. Só que, em segredo, o Kevin continuava com esse comportamento abusivo e bem agressivo por trás dos palcos e das câmeras. Ao longo dos anos 80, várias pessoas anônimas alegaram que tinham passado por momentos ruins com ele. A Kate tinha sido só uma delas. Alguns desses casos tinham sido com garotos de 13, 14, 17 anos de idade. Algumas das vítimas também eram atores e estavam ali naquele ambiente profissional. Um menino de 14 anos na época, por exemplo, ele tinha começado a ficar com o Kevin, que era 10 anos mais velho. E aí eles foram ficando ali por mais ou menos um ano, até que o Kevin tentou estuprá-lo. E depois dessa violência, o menino, né, o moço terminou com o Kevin, mas não denunciou na época. Em todos os casos, as vítimas falavam a mesma coisa, que o Kevin tinha um comportamento fofo, gentil, e que aí do nada vinha essa fúria e parecia que ele se transformava em outra pessoa, uma pessoa totalmente agressiva. E outro caso que ficou muito famoso depois de décadas foi o que aconteceu entre o Kevin e o ator Anthony Rapp. E o Anthony é essencial para esse episódio, então a gente vai falar sobre ele mais algumas vezes. Ainda em 86, né, no mesmo ano que a Kate passou por aquele momento na casa do Kevin, o Anthony viveu algo parecido. Mas no caso dele foi algo ainda pior. O Anthony tinha 14 anos na época, enquanto o Kevin tinha 24. E nessa época os dois trabalhavam na Broadway e eles frequentavam os mesmos lugares. E aí, numa dessas festas que rolavam na casa do Kevin, e dessa vez estava rolando uma festa mesmo, o Anthony afirmou que o Kevin fez uma espécie de um avanço sexual em direção a ele, né? Tipo, tentou fazer alguma coisa nesse sentido. E no fim da festa, todo mundo já tinha ido embora e só ficaram os dois na casa.
foi quando o Kevin ficou em silêncio e não deixou o Anthony ir embora. E aí o Anthony disse que o Kevin pegou ele no colo e colocou ele na cama e se deitou em cima dele. O Anthony ficou congelado, né? Ele não sabia o que fazer, nem como sair debaixo dele. Mas aí ele conseguiu fugir pro banheiro, ele ficou um tempo lá e aí depois ele conseguiu sair de casa. Enquanto essas coisas absurdas aconteciam, o Kevin começou a trabalhar no cinema também. O seu primeiro filme foi com um pequeno personagem em Heartburn, do diretor Mike Nichols. E ele continuou a aparecer em papéis menores em filmes como Uma Secretária de Futuro, né, de 88. E nesse mesmo ano, o Kevin e o Jack Lemmon, aquele outro ator, também estrelaram juntos uma minissérie de suspense chamada Murder of Mary Fagan. E no ano de 91, o Kevin conseguiu algo que era bem surpreendente para um ator jovem como ele, né? Ele tinha 32 anos na época, e ele ganhou um Tony, que é o prêmio mais importante do teatro, é o Oscar do teatro, né? O Kevin ganhou o Tony de melhor ator coadjuvante pela sua atuação numa peça chamada Lost in Yonkers, considerada um hit na Broadway. E esse prêmio, óbvio, que fez muito bem para a reputação dele, né? Todo mundo já estava considerando ele um dos melhores atores ali da nova geração, né? Então, o prêmio foi a cereja do bolo. E já no cinema, os anos 90 foram os melhores anos para a carreira dele. Essa década tinha sido uma grande marca para o cinema hollywoodiano, com vários diretores surgindo, filmes mais autorais e mais violentos. Em 1995, Kevin teve 2 papéis que hoje são vistos como icônicos e que provavelmente você conhece ou já assistiu o filme. Ele interpretou o misterioso Verbal Kint em Os Suspeitos e o assassino em série John Doe em Seven. Em 1996, ele ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante pela sua performance em Os Suspeitos. E fora isso, a sua atuação em Seven também tinha sido muito elogiada. Era um filme do David Fincher com Brad Pitt, grande elenco. E isso contava muito para ele se tornar uma celebridade famosa de Hollywood. E esse filme é muito bom, né? Esse filme é um dos melhores que existem, assim. É um puta suspense, É um um final puta chocante. suspense, exato. É bem dirigido, é muito bom esse E filme. realmente é uma atuação. Ele atua muito bem. E foi assim que o Kevin Spacey passou de um inteligente estudante na Juilliard a um ator premiado e reconhecido no teatro e no cinema. Isso era só o início de uma carreira que ia continuar a prosperar nos anos seguintes. Mas os casos secretos que aconteciam nos sets de produções continuavam. No set de um filme chamado Albino Alligator, o Kevin supostamente assediou um membro da equipe que tinha 22 anos. O relato dele seguia um padrão. Inicialmente, o Kevin parecia amigável, tinha se interessado pela sua carreira, mas aí começou a ter um comportamento assustador, como o de querer dar uma massagem indesejada. Essa pessoa que quis ficar anônima falou que, num dos últimos dias de filmagem, o Kevin se sentou ao lado dele e colocou a mão na sua coxa e foi mexendo a mão para perto da virilha, assim. E enquanto esses casos aconteciam, o Kevin continuava trabalhando. Para vocês terem ideia, até o Al Pacino gostava dele. Ele atuou com o Kevin no filme Richard III, baseado numa obra do Shakespeare, né, que foi lançado em 96. E o Al Pacino disse que ele era um verdadeiro ator de método, que ele buscava muito a verdade de cada cena. E isso dele ser ator de método realmente foi algo que foi acolando na imagem do Kevin, né? Ele ficou conhecido por ter esses processos criativos mais intensos, né? Realmente mergulhar nos personagens e tal. E muito disso, hoje a gente até pode imaginar que veio da vida pessoal dele, né? Desde a infância, quando ele queria desligar da realidade, ele entrava em outro mundo, enfim. Mas ele continuava tendo um comportamento totalmente violento e traumático para as vítimas. Uma delas, um homem chamado Scott, passou pela mesma situação em 98, quando ele estava em Los Angeles e procurava por uma chance para ser ator. Nessa época, o Kevin estava no estrelato total, e quando o Scott conheceu ele num clube da cidade, ele ficou, assim, puro êxtase, né? O depoimento dele também tá lá no documentário, e eles se conheceram por causa do cinema, né? O Scott trabalhava na pós-produção de filmes, e aí depois ele foi pra casa do Kevin, que ficava ali em Hollywood Hills. E lá no lugar reservado da casa, o Kevin agarrou o Scott, meio que, tipo, num abraço muito forte, assim, como ele chamou de abraço de urso, e não largava ele. E o Scott era bem forte, assim, ele conseguiu resistir àquilo. Só que ele ouviu algo do Kevin que foi bem perturbador. Ele ficava falando, tá tudo bem, enquanto agarrava e se esfregava no corpo dele.
Naquele dia, o Scott conseguiu sair da casa depois do que aconteceu, mas eles voltaram a se ver porque o Kevin ligava pra ele e falava que ia ajudar na carreira dele, né? Ficava com aquele papinho. E, gente, o Kevin é muito. Ai, como que é a palavra? Envolvente, né? Ele é uma pessoa. Manipulador, né? Mas eu digo assim, que você cai no papo, sabe? Tipo, uma pessoa que te envolve. E, mano, ele é ator também, né? Então, ele falava lá de um jeito que manipulava o cara, né? Então ele falava que ia ajudar na carreira. E o Scott precisava de ajuda na carreira, né? Ele queria muito trabalhar com cinema. E ele tinha esperanças do Kevin pedir desculpa ou, né, ser mais respeitoso. Porque, gente, o Kevin era uma lenda já, né? Ele já estava muito famoso. Então ele falou: vou lá de novo. E aí, nesse dia, eles foram assistir ao Resgate do Soldado Ryan no cinema. Isso porque o Scott tinha trabalhado na pós-produção desse filme. Ele tava super animado, né? Queria ver e tal. E o Kevin tava todo gente boa aquela noite. Falou, não, vamos sim e tal. Tava todo de boa. Até que o filme começou. E pra quem nunca assistiu, é um filme de guerra. É um filme muito violento. E logo de cara, assim, as primeiras cenas… É assim, gente, campo de batalha, gente morrendo, sangue, violência. É bem pesado. E aí, o Kevin supostamente começou a se masturbar durante essa cena, que é uma cena de batalha perturbadora, bem gráfica, que é da invasão da Normandia. E ele ainda tentou puxar a mão do Scott pro colo dele. Quando a sessão acabou e eles foram embora, o Scott sentiu muita vergonha. Mas o Kevin continuou ligando pra ele, dizendo que era normal trocar favores sexuais pra, tipo, sabe, ter alguma dica ou algum avanço na carreira, que isso era rotina. Basicamente normalizando, né, o teste do sofá, falando que o cara podia aceitar isso, que tava tudo certo, que Hollywood era assim. E, infelizmente, era mesmo uma realidade dos anos 90 lá. As pessoas poderosas em Hollywood, né, realmente mandavam em tudo, atores, produtores. A gente já sabe hoje que muitas vezes, muitas mulheres, né, também foram assediadas, muitas pessoas, de uma forma geral, foram assediadas para poder crescer, né? E sempre com essa mesma visão. Ou então elas eram destruídas, perdiam a carreira por conta disso, porque não aceitava, né, não quis sair com um produtor de algum filme, enfim. Isso aí a gente sabe de cor. E a gente tá contando aqui várias situações, né, vários relatos dessas vítimas. E a gente pode pensar, meu Deus, mas assim, ninguém tá fazendo nada, tal, não sei o quê. Só que a gente precisa lembrar do momento que a gente vivia. E a gente precisa lembrar que a gente tá falando de um dos maiores atores, né, um dos maiores artistas que existiram. Então, assim… as pessoas têm medo, as pessoas sabem que o cara tem poder, que o cara tem grana, sabe? Imagina um Zé Mané que chega lá e fala assim, eu fui assistir um filme na casa… então por que você foi assistir o filme? Então você, sabe? Não, ainda hoje é assim. Ainda hoje, e ainda hoje tem gente que não acredita que o Kevin fez essas coisas, né? Eu fiz vídeo no meu canal na época, tal, falando do caso. E tem gente que comentava que é mentira, Sim. que não sei o quê. E ainda tem uma camada mais aqui, que a gente tá falando de situações entre dois homens. Então, muitas vezes, os homens sentem vergonha, não querem ser taxados como gay, por conta de… Ou abusado, né? Tipo, eu fui abusado, como exatamente. se fosse frágil. Então, eu sinto que a masculinidade, ela ajudava em todos os aspectos. Porque as pessoas simplesmente não se sentiam confortáveis em denunciar. E isso só ajudava quem? Sim. Os agressores. Isso só ajuda os predadores, que eles vão continuar fazendo, porque as pessoas não estão denunciando e ninguém está falando sobre aquilo. E aí, em 99, o Kevin conheceu um cara chamado Jesse, que também era ator e também estava ali começando na carreira. Eles trabalharam juntos num filme chamado Big Kahuna e o Kevin começou a assediar ele também. O Jesse disse, inclusive, que como ele era hétero, parecia que era um desafio a mais pro Kevin. Parece que o Kevin gostava justamente da pessoa não querer as investidas dele. Tipo, sabe quando sua mãe fala, não vai ali, não faz tal coisa, aí você quer fazer tal coisa? Parece que era uma coisa assim, que ele queria a pessoa que não queria ele, sabe? E o mais bizarro, as pessoas nos sets de filmagem sabiam que o Kevin tinha um comportamento bizarro.
O Jesse disse que rolavam fofocas dentro das equipes e ele aprendeu uma lição. E a lição era assim, gente, que o pessoal falava ali no set. Se você não quer ir pra casa com o Kevin, não seja o último em um bar com ele. Enfim, Nojento. é horrível e parece que as pessoas meio que normalizaram um pouco. Tipo, ai, gente, é Sim. só não ficar perto dele, não fica no bar, né, que vai dar tudo certo. Uhum. E depois de semanas no set, durante uma festa de fechamento das filmagens, o Kevin seguiu o Jesse até o banheiro. E lá, ele beijou o Jesse à força e tirou a roupa na frente dele. E o Jesse ficou assim em choque por meses. Eles se viram mais algumas vezes. O Kevin sempre tentava fazer alguma coisa sexual e tal. Mas assim, o Jesse não queria, né? Ele não tava afim dele, não tava afim de nada. E até o último dia que eles se viram, o Jesse ainda achava que esses encontros poderiam ajudar a carreira dele de alguma forma. Na cabeça dele, era o Kevin Spacey, e esse cara podia super ajudar a indicar ele pra algum trabalho. Mas não era bem assim. O Kevin toda vez que encontrava com ele, só tentava alguma coisa sexual. E foi nesse último encontro que o Jesse percebeu isso, e aí deu um ghosting no ator. E como vocês estão percebendo até aqui, né, a grande maioria dessas vítimas eram homens, e até aquela época esses casos ainda estavam totalmente ocultos. Conforme a fama do Kevin Spacey ia aumentando, as entrevistas e a curiosidade da imprensa também iam crescendo. Ele dava muita entrevista, né? E aí, na época ali, os anos 90, todo mundo queria muito saber da vida pessoal dele. E o Kevin era muito recluso, ele não falava dessas coisas pessoais, né? E a mídia especulava muito se ele era gay, porque até aquele ponto ali no final dos anos 90, ele nunca tinha aparecido com nenhum date, assim, né? Com nenhuma pessoa falando, essa é minha namorada, ou esse é meu namorado, nada. Ele não falava nada. E o Kevin falava sobre isso nas entrevistas. Em uma entrevista para Esquire, em 97, ele falou assim: "Eu acredito firmemente que minha vida pessoal é minha própria e que não deve ser algo que os outros discutam ou especulem. Eu prefiro que as pessoas se concentrem no meu trabalho e não na minha vida fora das câmeras." E aí ele topou dar uma entrevista pra Playboy, que era, né, o símbolo da heterossexualidade e tal. E na matéria da capa ele falou basicamente a mesma coisa. Ele queria calar a boca da galera que ficava perguntando sobre a vida sexual dele. Ele falou assim: "Eu não acho que seja da conta de ninguém e eu nunca entendi essa fascinação. Se alguém quer saber quem eu sou, eles podem ver meus filmes e me conhecer através dos meus personagens. Isso é o que eu escolho compartilhar." E sobre a família, o Kevin também não dava muitas informações, dizia que a família era reservada e que isso ajudou ele até a valorizar a própria privacidade e tal. E já sobre o pai, o Kevin disse para a revista Esquire, lá nos anos 90, que o pai era bem rigoroso e que ele tinha, assim, padrões altos. E que ele tinha levado isso para a carreira dele. Então, assim, ele nunca falou sobre o Randy, sobre o irmão dele, ele nunca falou sobre os problemas que tinham na casa. Enfim, ele só falava de uma forma geral sobre isso. Em 99, perto da virada do século, né? O Kevin estrelou outro filme que foi um sucesso de crítica, que realmente é um filmaço, que é Beleza Americana, do Sam Mendes. E adivinha, ele ganhou outro Oscar, que aconteceu alguns meses depois, já no ano 2000, e dessa vez ele ganhou o Oscar de ator principal. E o filme ainda ganhou melhor filme. E outro babado dessa edição do Oscar foi que o Kevin foi à cerimônia acompanhado de uma moça. Ela se chamava Diana Dreyer e era supervisora de roteiros. Ela também trabalhava ali no meio, né? E claro que a imprensa ficou louca de ver ele com alguém, né? Finalmente, ele com um date. Ele que, né, nunca tinha divulgado nenhum relacionamento em público. E aí, óbvio que ele ficou super feliz, que ele ganhou o Oscar. E no discurso, quando ele recebeu, ele agradeceu a Diana e disse que a amava. E nas entrevistas, ele falou que trabalhar no filme do Sam Mendes tinha sido uma das coisas mais gratificantes da carreira dele. E que ganhar o Oscar era a cereja no topo do bolo. Então, ali nos anos 2000, o relacionamento do Kevin com a Diane não foi pra frente. E depois ninguém nunca mais ficou sabendo de nenhuma relação dele com nenhuma outra mulher. Em 2004, o Randy, né, o irmão do Kevin, apareceu e deu uma entrevista polêmica pro Daily Mail, um tabloide britânico, que ele contou tudo o que acontecia na casa dos Spacey. Em especial, ele contou o que tinha rolado com o pai deles. E isso foi uma bomba, né, em Hollywood, porque se o Kevin era um cara super reservado,
O irmão dele vem e conta, né, um monte de coisa, ainda mais assim com a seriedade que tinha. Isso chocou muitas pessoas. E aí o Kevin fez um pronunciamento. E ele negou ter conhecimento do abuso do seu pai. E foi isso que ele falou através de um comunicado da sua equipe. A reivindicação do irmão de Kevin contra seu pai é muito séria e tem sido um assunto familiar pessoal difícil. A família sente profundamente pela situação dele. Kevin não experimentou nenhuma angústia que seu irmão descreve, pois nunca foi vítima de abuso e só pode simpatizar com ele. Em 2004, o Kevin se tornou diretor artístico do Old Vic Theatre, em Londres, que é uma cidade muito conhecida pela cena artística na região do West End. Lá é tipo a Broadway da Europa. E o Old Vic era um dos teatros mais antigos de Londres, era um lugar que podia ser revitalizado, chamar mais a atenção dos jovens atores e tal. E o Kevin se comprometeu a permanecer no cargo por no mínimo 10 anos e também a atrair artistas e novas produções. E ele foi fiel à sua palavra, ele apresentou várias peças, ele atuava em algumas e em outras não, né? Mas ele sempre estava ali de olho para fazer um bom trabalho no Old Vic, né? Histórias clássicas, histórias contemporâneas. Ele ajudou a restaurar a reputação do teatro, atrair um novo público, né? Só que vários homens ingleses, incluindo alguns que trabalharam ali no teatro, também alegaram ter sofrido episódios de abuso pelo Kevin. O Danny era um britânico que trabalhava no Old Vic. Ele era jovem e ele fazia algumas performances de pantomima guiada, que são apresentações com fantoches. Em 2007, o Danny estava lá fazendo apresentação para as crianças, né, e para as famílias, ali numa peça sobre a Cinderela, uma parada assim totalmente infantil. Só que aí o Danny disse que o Kevin apareceu ali na coxia do teatro e simplesmente empurrou a virilha dele no rosto do Danny durante a apresentação. Esse depoimento também está no documentário. Depois disso, o Danny disse que ficou com muito medo de ir trabalhar, que o Kevin continuava tocando ele de maneira inapropriada e sempre sexual. E uma das vezes, o Kevin teria colocado a mão dentro da calça do Danny. Isso tudo acontecia durante a época que o Kevin era o diretor criativo do teatro. Ele vivia indo e voltando para Londres, mas também viajava muito para os Estados Unidos para dar aula de atuação para os alunos. Ele tinha uma casa em Londres e outra nos Estados Unidos, então a rotina dele variava muito. E aí, nos anos 2000, o Kevin era ainda bem hypado e os jovens alunos que gostariam de trabalhar no cinema ou no teatro viam nele uma grande inspiração. As aulas eram sempre cheias e algumas delas eram até filmadas, tinha muita procura, assim. E o Kevin também dava muitas festas. E uma delas, que aconteceu em Oslo, na Noruega mesmo, que inclusive ele tinha organizado com a atriz Uma Thurman, aconteceu outro caso parecido lá. Um escritor norueguês chamado Ari Bern foi para a festa com a esposa. E detalhe, essa festa era do 14º concerto anual do Prêmio Nobel da Paz. Durante a festa, tudo ok, mas aí teve um after numa boate e o Ari disse que o Kevin agarrou as partes íntimas dele enquanto dizia para eles irem lá fora fumar um cigarro. Aí o Ari falou, talvez mais tarde, sei lá, né, deu uma fugida e negou, enfim. Os relatos sobre esses anos no Old Vic são inúmeros, gente. Inclusive, alguns desses casos de abuso aconteceram com jovens homens que eram bartenders em Londres ali. Então, não era só com os atores de teatro, né? Eram outros caras ali da região. E os relatos são muito parecidos, gente. Esses abraços apertados, aproximações repentinas, aproximações violentas, em festas na casa dele, ou lugares assim, né, bares, lugares reservados, mão boba nessas áreas íntimas e tudo sem muito diálogo, né, tudo sempre do nada. Em 2013, o Kevin protagonizou a série House of Cards da Netflix, ao lado da atriz Robin Wright. A Netflix naquela época ainda estava começando, mas a série foi um grande sucesso desde a primeira temporada. Foi um dos primeiros da era do streaming. E conta a história da família Underwood, que tenta ascender na política norte-americana. O Kevin Spacey, ele é um cara muito esperto, que ele faz de tudo para chegar até a Casa Branca. O sonho dele é ser presidente dos Estados Unidos. As temporadas foram passando e o sucesso só aumentava. E aí um moço chamado Daniel, ele foi figurante na série de 2003 a 2017, ele disse que o Kevin continuou os abusos. Em House of Cards, o Daniel era um segurança do Frank Underwood na série, então ele interagia um pouco com o personagem dele.
O Daniel alegou que o Kevin assediou ele quando ele tinha 23 anos, tocando no seu pênis. Uma outra atriz figurante, a Dawn, disse que tentou chamar o sindicato em nome do Daniel depois de ter visto ele tentando se esconder do Kevin. Ela disse que ele estava literalmente se escondendo, assim, atrás de alguma coisa. Tinha dito que o Kevin estava atrás dele e tal. Ela falou com o sindicato dos atores, mas aparentemente isso não foi levado para frente. No documentário que a gente citou, o Daniel disse que não considerava a sua experiência, né, com o Kevin como criminosa, mas como um comportamento nojento de um profissional no set. Enquanto isso, uma moça chamada Evelyn, que trabalhou como membro da equipe na série de 2012 a 2015, ela disse que tinha visto Kevin se envolvendo em uns flertes no set e se aproximando desconfortavelmente de alguns figurantes. A Evelyn também disse que essa situação era conhecida por todo mundo do set e que todo mundo se sentia na obrigação de falar normalmente com ele, porque o Kevin era a estrela principal da série e ainda ele era produtor, né, de House of Cards. Então, nas palavras da Evelyn, ele era o chefe. O Kevin Spacey ficou como diretor artístico do Old Vic até 2015, ano que deixou o cargo depois de mais de uma década de serviço. Ele saiu numa boa, disse que sentia que era hora de seguir com novos desafios, e a sua saída foi marcada por homenagens e reconhecimentos por seu impacto no teatro e na comunidade artística de Londres. O Kevin continuava sua carreira normalmente, ele continuava também sendo muito reservado em relação à vida pessoal, mas o sucesso dele no papel do Frank Underwood era gigante. A Netflix continuava renovando a série e em 2017 ela já estava ali na 5ª temporada. Só que em 29 de outubro daquele mesmo ano, uma matéria publicada pelo site BuzzFeed mudaria tudo para o Kevin Spacey. Nela, o ator Anthony Rapp expõe pela primeira vez a sua experiência horrível com o Kevin. Lembra dele que a gente comentou que ele tinha 14 anos, né? Quando ele contou que foi abusado pelo Kevin, ali em 1986? Então, o Kevin tinha 26 anos na época. E essa matéria estourou muito em Hollywood. O Anthony disse que quanto mais velho ele ficava, mais se sentia com sorte por nada de grave ter acontecido com ele. E que ele nunca poderia imaginar que qualquer outra pessoa que ele conhecia faria algo assim com um garoto de 14 anos. O Anthony nunca tinha falado disso com a mãe e nem com o próprio Kevin. Ele diz que meio que trancou essa memória, mas que tinha dividido isso com um ex-namorado e vários amigos ao longo dos anos. E é importante lembrar uma coisa aqui, que a acusação contra o Kevin Spacey surgiu em meio a várias acusações de assédio e abuso sexual que foram desencadeadas pelas alegações de várias mulheres no movimento Me Too. Tudo começou quando aquele produtor de Hollywood, né, o Harvey Weinstein, ele foi denunciado por algumas mulheres na matéria do The New York Times. Essa matéria tinha saído em outubro daquele ano, então as coisas estavam bem quentes na mídia, né? Tava todo mundo falando do movimento Me Too, então várias outras vítimas depois vieram a público e tal. E logo, né, o Kevin Spacey entrou no meio, assim, então foi uma corrente que uma pessoa vinha a público, e isso incentivava outras vítimas, né, a falar também, e isso foi gerando uma reação em cadeia, inclusive com relação ao Kevin. No dia 30 de outubro de 2017, um dia depois da matéria sair, o Kevin negou as acusações de que ele teria avanços sexuais indesejados em relação ao ator Anthony Rapp, quando ele era adolescente. O Kevin disse que não se lembrava disso. Lembrando que a denúncia era de algo que foi ocorrido 30 anos antes. O Kevin pediu desculpas mesmo assim, e nesse relato ele ainda falou que o comportamento que ele tinha se devia ao álcool que ele consumia também. Ele escreveu isso num comunicado e publicou no Twitter, só que a reação do público não foi tão boa. E sabe por quê? Porque ele basicamente aproveitou este momento pra contar pra todo mundo que ele era gay. E isso pegou muito mal, porque assim, ele tava sendo acusado de abusar sexualmente de outras pessoas. Isso não tem absolutamente nada a ver com a sua sexualidade. Sim. Sabe? Tipo assim, não tem nada a ver. E ele basicamente usou esse momento pra sair do armário. Tipo assim… Péssimo. Oi? Ele falou assim: as acusações de Anthony Rapp me encorajaram a abordar outras questões sobre a minha vida. Como todos os que me são mais próximos sabem, eu tive na minha vida relações com homens e mulheres. Eu gostei e tive encontros sentimentais com homens ao longo de toda a minha vida e escolho agora viver como gay.
Quero lidar com isso de uma forma honesta e abertamente. E isso começa pela análise do meu próprio comportamento. Só que, gente, né, é óbvio que a comunidade LGBTQIA+, todo mundo ficou louco, porque você liga o fato de ser gay a acusações de assédio, como se, né, ser gay Sim. tivesse a ver com isso, não tem nada a ver. Então, assim… Já existe todo um preconceito, Exato. né, em cima de LGBTs que vão abusar porque não sei o quê, e nananã. Não, e é óbvio que ele falou isso pra desviar do assunto. Ele quis, Exato. as notícias iam sair, ele é gay, não que ele é abusador, né? Enfim, Exato. ia subir uma coisa em cima das E a gente acusações. tem as notícias, né? A gente tem as porcentagens. A gente sabe que as pessoas que abusam, na maioria das vezes, estão dentro de casa, sabe? Não tem nada a ver com isso, não tem a ver com sexualidade. São outras coisas, né? Enfim. Enfim, então, além de toda a crise profissional, ele também teve que lidar com a reação péssima depois desse comunicado. Novembro de 2017 foi um mês agitado para o Kevin Spacey. A Netflix decidiu demiti-lo de House of Cards e falou num comunicado que a Netflix não estará envolvida com nenhuma produção com Kevin Spacey. E fora isso, ele começou a ser demitido em outras produções, inclusive em filmes que estavam sendo filmados ou que estavam em pós-produção, que é quando, tá tudo filmado e tá sendo só editado. Filmes como Gore, que era da Netflix, e Billionaire Boys Club, ele já tinha filmado. Mas o mais simbólico foi o novo filme do diretor Ridley Scott, que é Todo o Dinheiro do Mundo, que estava bem aguardado. Só que o Ridley Scott decidiu demitir o Kevin e ainda por cima quis botar outro ator no seu lugar, refilmando assim todas as cenas dele, mesmo com todo o custo extra para fazer isso. O ator que entrou no lugar dele foi o Christopher Plummer, que inclusive foi indicado ao Oscar pela atuação, numa clara mensagem que a academia aprovou a decisão do diretor. Assim, foi babado, gente. O Kevin Spacey estava sendo apagado de Hollywood e a indústria queria só seguir em frente. E o Old Vic, né, o teatro londrino, ele soltou uma declaração falando que eles estavam profundamente consternados ao ouvir as alegações feitas contra Kevin Spacey. E mais, a assessoria do Kevin aproveitou também esse momento, esse grande momento, para anunciar que eles estavam finalizando a parceria de trabalho. Ou seja, ele ainda ficou sem agência. Enquanto isso, naquele mesmo mês, a Scotland Yard, que é a polícia inglesa, abriu uma investigação sobre uma alegação de que um barman tinha sido agredido sexualmente pelo Kevin em 2008. Na época, esse barman tinha 23 anos e morava em Londres. A Scotland Yard não tinha nomeado o Kevin Spacey como esse suposto agressor aí, mas a revista Variety observou na época que o incidente que estava sendo investigado aconteceu no bairro de Lambeth, no sul de Londres, onde o Kevin tinha uma casa. Os detalhes supostamente envolvem a vítima se aproximando desse homem misterioso para pedir ajuda em sua carreira. Aí eles tinham ido pro apartamento do agressor e a pessoa desmaiou depois de fumar maconha. Só que aí ele disse que acordou e viu o homem fazendo sexo oral nele. A investigação disse que a vítima, que estava com 32 anos no dia em que abriu a ocorrência, relatou o incidente depois que outras alegações contra o Kevin Spacey tinham se tornado públicas. As denúncias envolvendo o set de House of Cards foram saindo naquele fim de 2017 também. Alguns funcionários da série foram lá conversar com a CNN e contaram que o Kevin tornava o ambiente muito tóxico, além de todas as outras coisas que a gente já contou aqui, né, que tinham rolado no set. Nessa mesma época, menos de um mês desde a matéria do BuzzFeed, 20 denúncias tinham sido feitas e 16 delas tinham sido feitas por homens. Em dezembro de 2017, semanas depois da bomba sobre o Kevin, o irmão dele, o Randy, lançou um livro autobiográfico, A Moment in Time, Living the Shadows. É o nome do livro. Nele, o Randy fala sobre a sua infância e oferece um olhar sobre a vida da família. Ele falou que o pai era um monstro, que ele aterrorizava os filhos por causa da sua violência e da tirania. E o Randy relembra a simpatia que o pai dele tinha pelo nazismo e falou que aquele comportamento abusivo deixou marcas profundas nele e no Kevin. Sobre a relação com o irmão, a gente pegou esse trecho aqui. Kevin e eu éramos próximos quando crianças, mas a dinâmica da nossa família nos separou. Ele encontrou uma maneira de lidar com o nosso pai ao se fechar emocionalmente e mergulhar na atuação, enquanto eu fui para o caminho oposto, buscando escapar da dor de qualquer maneira possível.
Só que o Randy fala lá que o irmão era pior que o pai deles, especialmente por conta de todas essas denúncias que, né, estavam fazendo contra o Kevin. No livro, ele ainda denunciou que o Kevin tinha uma relação muito estranha com a mãe deles, que o Kevin era muito ciumento, que era muito grudento com a mãe, e tem vários trechos mais fortes, assim, enfim. Depois que tinha saído de casa nos anos 70, o Randy achava que o Kevin não sofria nenhum tipo de abuso, mas quando essas denúncias foram feitas, né, em 2017 contra o Kevin, ele começou a pensar que talvez o Kevin possa ter sido abusado pelo pai também. Então ali ele especula, né, de onde veio essa violência, essa obsessão do irmão dele. Em dezembro de 2018, depois de um ano recluso após as denúncias, o Kevin reapareceu num vídeo no YouTube. Nesse vídeo, ele interpretava o seu personagem de House of Cards, Frank Underwood. Numa cozinha, o ator disse que estava fazendo um retorno, independente do que o público dizia na época. E o próprio título do vídeo tinha um duplo sentido, porque, né, é Frank Underwood. E no caso, Frank era apenas para ser franco, enfim, para falar a verdade e tal. O vídeo é bizarro, gente. Ele falava igualzinho ao Frank Underwood e tem uma frase bem bizarra, assim, que ele fala: "Não terminamos, não importa o que alguém diga. E além disso, eu sei o que você quer. Você me quer de volta." Gente, quando ele postou esse vídeo, eu até fiz um vídeo no meu canal, Carol Moreira, me sigam. Eu falo de House of the Dragon lá, pra quem gosta. Eu fiz um vídeo, tipo, eu acho que o nome do vídeo era "O Kevin Spacey está louco", alguma coisa assim. Porque, mano, foi um surto. Foi um surto. Ele falava, tipo, olhando pra câmera, assim, que nem ele fazia na série. E ele postou esse vídeo do nada. E foi, assim, mais de 4 milhões de views em 24 horas. E assim, gente, parecia que, né, depois das denúncias e tudo, ele achava que podia fazer um vídeo como se nada tivesse acontecido, fazendo piadinha, fazendo referência a um personagem. Tipo, parece que ele tava fazendo graça de uma coisa muito séria. Ele tava. Tipo assim, ele achava que poderia se... Sei lá, é a mesma coisa que ele brincou de... Eu não consigo nem trazer um exemplo. Porque não existe. Porque é isso, assim, ele não... Ele achou que todo mundo ia achar engraçado? O que ele achou? Né? Não faz muito sentido. Esquisito. E pra piorar, gente, ele continuou postando esses vídeos anualmente no seu canal. Sempre perto do Natal e sempre meio que falando como Frank Underwood. Virou tipo uma tradição natalina. O último foi lançado em 2023, né? Então, ainda talvez tenha o desse ano aqui, estamos em 2024. E esse de 2023 tem um apresentador de TV lá, que chama Tucker Carlson. E ele tá meio que entrevistando o Frank Underwood. Gente, é muito, como os jovens falam, é muito cringe. É esquisitíssimo. E no mesmo dia que ele postou esse vídeo no YouTube, a polícia de Massachusetts acusou ele formalmente de ter agredido sexualmente um adolescente em um bar em 2016. Em janeiro de 2019, ele se declarou inocente. E um mês depois, em junho, a vítima processou o ator por suposto comportamento sexual explícito. Só que em julho daquele ano, o acusador do Kevin abandonou a ação civil que ele tinha aberto e o advogado dessa pessoa falou que isso tinha sido voluntário. Então, eventualmente, essa acusação foi retirada. Mas outro processo contra o Kevin ia para tribunal em junho de 2020. Mas sabe o que aconteceu? A pessoa que tinha processado ele morreu. Tipo, era um homem que trabalhava como massagista, só que chegou no dia que, enfim, o cara tinha morrido. Não tinha ninguém pra processar. Então, o tribunal alegou que não dava pra continuar sem a participação da possível vítima. Até que em setembro de 2020, o Anthony Rapp abriu uma ação contra o Kevin. O processo acusava ele de agressão e imposição intencional de sofrimento emocional. E nessa época ainda não tinha previsão de quando eles iriam para o tribunal. Enquanto rolavam os processos, a produtora MRC, que tinha os direitos da série House of Cards e produziu, né, com a Netflix, tudo, eles processaram o Kevin também. Isso foi em novembro de 2021. A produtora alegou, né, que o Kevin violou seu contrato por conta do seu mau comportamento no set. Os advogados dele tentaram descartar essa acusação em janeiro de 2022, negaram as acusações, mas perderam a batalha judicial. O Kevin estava então devendo 31 milhões de dólares. E só para vocês saberem, os advogados do Kevin, claro que, né, brigaram na justiça para tentar diminuir esse valor. E em 2024 ele foi obrigado a pagar $1 milhão. Baixou bem, né? Baixou 30 milhões. Enquanto isso, 2 anos tinham se passado e nada do processo Spacey versus Rapp acontecer. Em maio de 2022, o Kevin de novo foi processado. E dessa vez fora dos Estados Unidos.
Ele foi acusado em 5 casos de agressão sexual no Reino Unido. Ele se declarou inocente em todas elas e começou a esperar esse outro julgamento. E aí veio a bomba no caso do Anthony Rapp. No dia 20 de outubro de 2022, o Kevin foi considerado inocente no processo. E ele agradeceu assim, abre aspas, "Sou muito grato ao júri por ver através dessas falsas alegações", fecha aspas. O Anthony disse que era muito grato por ter tido a oportunidade de ter o caso dele ouvido diante de um júri. Ele agradeceu o trabalho de todos os jurados e completou: "Trazer esse processo sempre foi sobre jogar a luz em um movimento maior e também para me levantar contra todas as formas de violência sexual." Em novembro de 2022, mais 7 acusações de agressão sexual foram adicionadas ao processo no Reino Unido. Ao todo, eram 12. Em julho de 2023, o Kevin foi pessoalmente até o tribunal e se defendeu diante das pessoas. Ele falou sobre quando ele tinha se assumido gay em 2017, logo que a primeira denúncia veio à tona. E ele falou: "Membros da comunidade LGBTQIAP+, ficaram chateados porque eu saí do armário enquanto respondia a uma acusação. E agora eu entendo porque foi lido dessa maneira." O Kevin chorou ao falar isso no tribunal e disse que se arrependia de ter se assumido gay naquele momento em que ele estava se defendendo de ser um abusador sexual. Mas que era um momento muito delicado profissionalmente e a equipe dele que tinha feito ele falar sobre isso na época. Ele ainda falou que algumas das acusações contra ele eram loucura. E aí, no dia 26 de julho de 2023, chegou ao fim o julgamento do Kevin na Europa. E o veredito foi inocente. Antes do lançamento de Space Unmasked, esse documentário aí que lançou em 2024, o Kevin deu uma longa entrevista para o jornalista Dan Botton, em Londres, reconhecendo que ele tinha sido promíscuo, irritante às vezes e definitivamente persistente. Mas ele negou que tivesse se envolvido em qualquer comportamento ilegal. Ele afirma especificamente que nunca tinha trancado uma porta, nem bloqueado fisicamente alguém de sair de um quarto, ou nem prometeu avançar a carreira de ninguém em troca de favores sexuais. E nessa entrevista ele disse: "Eu assumo total responsabilidade pelo meu comportamento passado e pelas minhas ações, mas eu não posso e não vou assumir a responsabilidade ou pedir desculpas a qualquer pessoa que tenha inventado coisas sobre mim ou histórias exageradas." Ele continua: "Eu claramente fiquei com alguns homens que pensaram que poderiam avançar em suas carreiras tendo um relacionamento comigo, mas não houve conversa sobre isso. Tudo fazia parte do plano deles, um plano que sempre estava destinado a falhar, porque eu não estava no acordo." O Kevin também falou dessa decisão de se assumir gay, ali no meio das alegações, que foi horrível, e que ele inicialmente planejava compartilhar essa informação quando ele ganhasse um Emmy por House of Cards. Só para vocês saberem, ele tinha sido indicado várias vezes ao Emmy pela série, mas ele nunca ganhava, ele sempre só estava ali indicado. No Globo de Ouro, ele tinha vencido na categoria de atuação em série dramática em 2014, quando a série estava bem no auge no começo, assim, mas ele não falou nada sobre ele ser gay naquele dia, enfim. Quando o documentário saiu, o Kevin disse que não recebeu tempo e informações suficientes para responder aos testemunhos, e incluíram uma declaração dele. Abre aspas. "Eu neguei consistentemente, e agora com sucesso, inúmeras alegações feitas nos Estados Unidos e no Reino Unido, tanto criminais quanto civis. Toda vez consegui obter evidências que prejudicaram as alegações e fui inocentado por um júri." Fecha aspas. O Kevin também disse que tentou pedir mais tempo para conseguir mandar o seu direito de resposta, mas que o canal tinha recusado isso. Em junho de 2024, o Kevin deu uma entrevista longuíssima de 1h30 para o programa do Piers Morgan, que é bem famoso ali no Reino Unido. No papo, ele chorou, disse que estava devendo muito dinheiro para os advogados que defenderam ele ao longo dos últimos anos. Disse que não sabia onde ia morar ali daqui a um tempo, assim, porque ele precisava vender a casa nova nos Estados Unidos para poder pagar as contas. O entrevistador perguntou para ele quanto dinheiro ele tinha e ele disse nada. Outro tema da entrevista foi a família do Kevin, e ele falou sobre o pai dele ter sido homofóbico desde quando o Kevin era criança, que ele sofria com um crime em casa, e também falou sobre como a mãe dele não tinha conseguido proteger ele do pai. A gente vai deixar essa entrevista completa no site,
E acho que eu vou aproveitar pra contar, assim, o meu depoimento um pouco pessoal, assim, em Momento relação… Mabê. Momento Mabê. Mas como fui pega, assim, acho que todo mundo foi um pouco pego de surpresa, né, nessa época. Foi um escândalo muito grande. E tava até comentando com a Carol antes que Seven é um dos meus filmes favoritos na vida. E quando eu assisti, a atuação do Kevin Spacey mudou uma coisa dentro de mim, assim, sabe? Tipo, me fez ficar meio fascinada por ele. Que eu acho que aconteceu com muita gente na época. E quando eu comecei a trabalhar com a Netflix, eu amava House of Cards. Eu peguei Mas conta pro pessoal antes, o que você fazia na Netflix? Então, eu comecei a trabalhar na Netflix, eu trabalhava na parte de influência, né? Eu fazia essa ligação entre os creators e os atores, né? Da Netflix e tal. E era uma época que a Netflix não tinha tanta série, numa vida como o catálogo É era a série bem original, diferente. né? Você fala. E ela era uma série original, então assim, ela era um… Cara, tipo, o barulhinho, né, da Netflix até hoje é o barulho do Tum-tum. tum-tum, né, que a gente tão conhece. É o barulho do Kevin Spacey batendo em House of Cards, né? E, Então, cara, o assim… site pra assistir aos conteúdos da Netflix antigamente, é porque hoje em dia tem um outro método. Mas o site era com a arte do House of Cards, lembra? Exato, Era o exato. Mitchum, aquele segurança dele, tinha o Mitchum lá, porque era um acesso seguro. Exatamente. Então, tipo, House of Cards marcou muito, Foi, né? foi muito importante, né? Foi uma série muito importante, impactante pra Netflix e até pra um streaming que tava tentando, de alguma forma, mostrar valor. Você tava ali com atores de peso, né? Produzindo e atuando. Então, assim, foi um grande marco pra Netflix. Então, eu acompanhei de todas as formas possíveis, assim. Eu acompanhei no choque de ver a mídia falando, no choque de saber da história, na decepção pessoal por ser um ator que eu admirava muito, né? E também na parte profissional, porque a gente começou a, né, enfim, eu lembro que a gente tava até com a campanha de House of Cards que ia acontecer em algum momento, a gente, sabe, teve que simplesmente desistir de fazer os posts, teve que Não... parar tudo e pensar o que, né, esperar Não, ele ver as teve que ser decisões. tirado da série depois, mudar Exato. todo o roteiro, Só tudo. que até fazer isso demorou muito. E a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia se ele ia ser tirado. Sim. Tipo, meio que ser tirado da série foi um marco muito grande também. Então, ao mesmo tempo, era aquilo. Tava inundando de conteúdos, né? Das pessoas falando sobre isso. E ao mesmo tempo, somos apenas, né, as redes sociais do Brasil. Tipo, o que a gente apita? Nada. Então, eu lembro que foi, assim, um momento muito, assim, tenso, sabe? Do tipo, meu Deus, a gente precisa agora dar o espaço para trás, assim, né? Entender, esperar, ver o que vai falar e tudo mais, para saber como é que vai ser a comunicação. Então, eu vivenciei isso também profissionalmente, né? Foi um momento bem, bem desafiador, assim, mas é isso, é uma decepção muito grande, né? É triste que a gente vê em casos assim, que muitas vezes as pessoas não aceitam, né, que alguns homens possam ser vítimas de abuso, Sim. né? Então tem essa parcela também que já prejudica ainda mais a história, que é tipo, mas esses caras queriam crescer, sabe? Tipo, Sim. vira aquela coisa. No documentário tem um moço que fala bastante disso, assim, de se sentir emasculado mesmo, de se sentir, tipo, putz… Eu sou um cara fortão, nananã. Ele, se eu não me engano, ele era dos fuzileiros navais, sabe? Sim. E, tipo, mó fodão. E, putz, eu tô sendo abusado, um cara pegou no meu, né? Exato. E, tipo, O famoso… ele se sentia… ele se sentia assim, né? O choque, aquela coisa que a gente fala. E tem uma… Acho que a cena que abre o documentário, ela mexeu bastante comigo, porque esse cara foi abusado e logo depois… Só que assim, óbvio, ninguém viu ali, né? E logo depois, ele conta que ele teve que, tipo… começou uma cena dele. Então, imagina o psicológico que é você né, viver, se ser abusada por uma pessoa que tá trabalhando com você e de repente você entrar em cena, sabe? Eu fico fingindo que nada imaginando, aconteceu, né? a dor mesmo, sabe? O desespero e a dificuldade que essas vítimas tiveram de conseguir
lidar com isso, né? E também isso, né, de conseguir denunciar, pedir ajuda. Exato. É muito difícil, gente, você falar sobre uma pessoa famosa. Eu, né, já passei por uma situação horrível. As pessoas nunca estão nem aí Sim. pra você. As pessoas são fãs e é muito, né, uma coisa cega. Você não conhece o Kevin Spacey, desculpa. Exato. Você não, sabe, você é só fã de um filme que você o viu cara lá, fez você não um filme conhece bom, ele. acabou. Você não sabe o que ele faz de verdade, Você né? não sabe o que ele faz nos bastidores. Então, É uma romantização que a gente tem, né? É óbvio que é normal, é comum, a gente ama. Quando a gente gosta muito de um artista, a gente romantiza. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque não pode ignorar quando a gente, né, se depara com essas situações. pois é. Kevin Spacey atualmente tem 64 anos e está voltando para Hollywood. Em 2024, ele atuou num filme chamado Peter 58, o primeiro projeto desde 2017. E as críticas que eu li desse filme são horríveis, tá? Inclusive reclamando do Kevin Spacey, que ele tá preso no personagem do Frank Underwood, enfim. E alguns atores declararam apoio ao retorno dele em Hollywood, tipo a Sharon Stone e o Liam Neeson. Falaram que o Kevin é genial, generoso, que ele é uma boa pessoa. Mas em Hollywood, ele ainda é visto como uma persona não grata, mesmo tendo o apoio de alguns poucos atores. Apesar dele ter sido inocentado em diferentes tribunais, o Kevin definiu toda essa experiência e todas as acusações criminais feitas especialmente por homens como uma prisão perpétua. E quanto às vítimas do ator, depois de terem se exposto publicamente e vivido grandes traumas, hoje tentam seguir em frente. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.